Olá pessoal, a nossa aula de hoje é representação de medidas com números reais. Habilidades: reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de algum deles na reta numérica. E resolver elaborar situações-problemas com números reais. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Vamos falar sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O segundo conjunto numérico é o números inteiros, conjunto dos números inteiros, que dentro dele está os naturais, que são os números positivos, e os números negativos inteiros. O terceiro conjunto numérico é o conjunto dos números racionais. Quem são eles? São os números positivos, os números negativos, as frações, os decimais, as dízimas periódicas. E um conjunto que a gente tem à parte é o conjunto dos números irracionais, que são o conjunto dos números infinitos que não são periódicos, que não são as dízimas. Exemplo: π, raiz de 2, raiz de 3. E tudo isso daqui a gente tem um conjunto maior, que é chamado de conjunto dos números reais. Atividade 1. Se os cientistas desenrolarem e unirem todos os cordões do DNA contidos em uma célula, o tamanho total chegaria a 186 centímetros. Sabe-se que um ser humano possui em torno de 100 trilhões de células. Qual o comprimento de todos os cordões unidos contidos nas células de um ser humano em quilômetros? Então, pera lá, a gente sabe que uma célula é 186 centímetros. E a gente tem 100 trilhões de células. Então, a gente vai ver esses 100 trilhões de células como que fica em notação científica. 100 trilhões. Eu sei que trilhões é 10 elevado a 12. Então, fica 100 vezes 10 elevado a 12. Eu tenho que tirar essas duas casinhas aqui. Se eu diminuo o número da frente, eu tenho que somar o meu expoente. 12, 13, 14. Então, fica 10 elevado a 14. E eu tenho 186 centímetros, que eu preciso passar em quê? Em quilômetros. Então, eu tenho o sistema de medidas quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro em centímetro. Então, eu tenho 186 centímetros que eu tenho que passar em quilômetros. A gente sabe que no sistema de medidas, eu indo para as casinhas à esquerda, eu tenho que dividir. Então, eu tenho que dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar os 186, dividir por 100 mil, são 5 casinhas de zero. Eu sei que 186 dividido por 100 mil equivale a 0,00186 quilômetros. Então, isso daqui é uma célula. Eu tenho tudo isso de célula, que é 10 elevado a 14. Então, fica 0,00186 vezes 10 elevado a 14. Agora, esse número, eu tenho que colocar o jeito certo da notação científica. Então, eu vou pegar essa vírgula e ir 3 casinhas. Então, eu tenho que aumentar esse número. Se eu vou aumentar esse número, então eu tenho que diminuir o meu expoente. Quanto que eu vou aumentar? 1, 2, 3 casinhas. Então, eu tenho que diminuir 3 casinhas. Então, aqui na frente fica 1,86 e meu expoente fica 14 menos 3,
que é 11. Então, fica 1,86 vezes 10 elevado a 11 quilômetros. A avó da Joana vai colocar renda em volta da sua toalha redonda. A toalha tem 1 metro de diâmetro. A Joana, para saber qual o comprimento de renda que a avó precisa de comprar, calculou o perímetro da toalha. Verifica que a Joana obteve para o comprimento da renda o número π. Quantos metros Joana deve comprar? Então, no caso, a gente sabe que o π é igual a 3,1415926. Ele é um número irracional. Então, Joana tem que comprar isso daqui em renda. Então, ela vai comprar exatamente ou aproximadamente 3,14 metros de tecido. Determine o valor aproximado da área de um quadrado que tem a medida do lado, raiz de 5 mais 3 centímetros. Então, a gente vai calcular a área de um quadrado de lado raiz de 5 mais 3. Então, eu sei que a fórmula da área é igual a lado vezes o lado. E eu também sei aqui nesse exercício que o lado é raiz de 5 mais 3. Então, vai ficar a área igual a raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 5 mais 3. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 fica 5 vezes o 5, 25. Então, fica raiz de 25. E a gente sabe que raiz de 25 é quem? É o 5. Agora, a gente vai fazer raiz de 5 vezes o 3. Raiz de 5 vezes o 3 fica, então, 3 raiz de 5. Agora, a gente vai fazer 3 vezes raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 fica também 3 raiz de 5. E por último, vamos fazer 3 vezes o 3. 3 vezes o 3 é 9. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai somar o 5 mais 9, que dá, no caso, 14. E vamos somar a raiz de 5. Eu tenho 3 raiz de 5 aqui, mais 3 raiz de 5 aqui. Então, eu tenho 3 mais 3. Então, eu tenho 6 raiz de 5. A gente sabe que raiz de 5 é aproximadamente 2,23, que é um número irracional. Então, olha que vai ficar 6 vezes o 2,23. Então, agora eu vou fazer 6 vezes 2,23, que dá 13,41. E vou somar com 14, 27,41 centímetros quadrados. Um professor pediu aos estudantes que indicassem um número real entre o 6 e o 8. Veja algumas das respostas dadas pelos estudantes e indique quais deles acertaram. No caso, eu tenho Sofia, raiz de 32, Vinícius, 7,8, Cícero, o 8, Paulo falou meio nos 8, Roberta, raiz de 38 e Flávia, 19 terços. Quais desses números está entre o 6 e o 8? Então, vamos ver Sofia. Sofia falou que raiz de 32. Raiz de 32 é 5,6568, então ela não acertou. Vinícius falou 7,8. Então, ok, ele acertou, tá entre o 6 e o 8. O Cícero falou 8. O 8 não está entre o 6 e o 8, é o 8. O Paulo falou menos 8, então ele também não acertou, porque tem que estar entre o 6 e o 8 positivo. A Roberta falou raiz de 38. Raiz de 38 é 6,16441. Então, a Roberta também acertou que o número está entre o 6 e o 8. E a Flávia falou 19 terços. 19 terços equivale a 6,333. Então, a Flávia também indicou o número correto.
Rafael e seu filho Gustavo vão tomar um lanche. Eles farão o trajeto do ponto A ao ponto B, de forma retilínea, sem virar para a direita ou para a esquerda. Pergunta: calcule a distância aproximada entre esses dois pontos. Então, Rafael e Gustavo vão sair do ponto A e ir em linha reta até o ponto B comer um lanche. Então, eu preciso calcular a distância aproximada entre os dois pontos. Bom, no caso aqui, isso daqui forma um triângulo retângulo. E se eu tenho o lado aqui 30 metros e eu tenho um lado aqui 30 metros e eu quero achar esse lado aqui, esse lado a gente fala que é a hipotenusa. Então, eu posso usar a fórmula hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, ó, triângulo, retângulo. Hipotenusa, a gente vai falar que é x, ou hipotenusa ao quadrado, que é igual um cateto, que é 30 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, a gente sabe que é 900. Então, fica 900 mais 900. E 900 mais 900 é 1.800. Então, agora a gente tem que deixar a hipotenusa quieta e tirar a minha potenciação. Então, eu vou inverter para o outro lado, vai virar o quê? Radiciação. Fica a raiz de 1.800. E raiz de 1.800 é 42,42 metros aproximadamente. Enem de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é de quantos? Então, vamos lá. 43,18 é a mesma coisa que 43,18 vezes 10 elevado a zero. Se eu for diminuir aqui para 4,318, então se eu for diminuir aqui, eu tenho que aumentar o meu expoente. Então, se eu for colocar 4,318, eu tenho que somar 1 no meu expoente. Então, vai ficar 4,318 vezes 10 elevado a 1. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.